Amor de santo Deus, vamos falar de coisa boa? Vamos, mas eu quero deixar aqui o meu registro, que eu fiquei muito chateada com o doutor Adriano. Extremamente chateada. Nossa, é verdade! Ele não veio com uma meia volta. Adriano, como você dá uma dessa? Tava muito calor hoje. Nós estávamos esperando a sua meia. Hoje o Doc veio sem meia. Não, pra quem chegou agora, perdeu esse rolê, é o seguinte. Da outra vez o Adriano, um profissional muito sério, competente, chegou aqui, a gente segurou uma entrevista inteira falando com ele, né? Qual era o tema daquela outra vez? Foi prótese de silicone. Só que eu não aguentei, ele tava com uma meia de abacaxi, daí a gente destacou isso no fim, porque realmente era impressionante. Daí ele prometeu pra gente que ele viria arrasando com meias novas, não é? Exatamente. E internacionais. Acontece que não aconteceu dessa vez, é o calor. Fica pro próximo, tá muito calor. Não tem problema. Acontece que nós vamos marcar uma matéria, nossa equipe de reportagem vai Sim. até a casa do doutor Adriano, porque a gente quer conhecer as meias de doutor Adriano, que já estão sabendo que são famosas. É um capítulo à parte. Muito bem, hoje o assunto é lipoaspiração. E por quê? A parte boa e ruim disso. Teve uma época, Adriano, não sei se isso ainda corresponde à realidade, onde esse tipo de procedimento, né, era o campeão. Só se fazia isso e todas as mulheres e homens também procuravam fazer esse procedimento. Ainda é um super procedimento ou outras coisas já estão substituindo a tal da lipo? A lipoaspiração ainda é a cirurgia plástica mais feita no Brasil e no mundo, então ainda é o campeão de cirurgias. E alguns outros procedimentos, principalmente de máquinas, que não são cirúrgicos, os procedimentos, eles tentam trazer um resultado semelhante à lipoaspiração, mas para o tratamento de gordura localizada, que é a indicação precisa da lipoaspiração, ela continua sendo o tratamento mais indicado mesmo. Ok. E nós separamos aqui uns mitos e verdades sobre esse tema. Pra gente descobrir, não é? Pra gente Porque descobrir, vamos ver. a lipo também é um assunto muito polêmico. Sim. E muita gente tem dúvidas, Verdade. não é? Até porque durante um bom tempo nós vimos aí nas mídias muita gente morrendo por conta da lipo. E muita gente associou isso ao procedimento. E não às clínicas que às vezes estavam irregulares. Ao profissional que às vezes não era capacitado para fazer aquele tipo de cirurgia. Então, por isso, hoje nós vamos aprender tudo, tirar todas as dúvidas sobre esse assunto. Se você tiver alguma dúvida também, fique à vontade, o nosso canal de comunicação está aberto para você participar do nosso programa e enviar, então, a sua pergunta para o doutor Adriano Mesquita Belo. Combinado? Enche a tela pra gente aí, então, com a nossa primeira pergunta. E a Larissa, que é uma pessoa que tem uma visão muito boa, ela vai fazer esse favor pra gente, até porque, olha como que a gente trabalha assim, ó. Entendeu? É um pouco difícil, mas a gente vai chegar lá. Vai, Larissa, qual que é a quase dúvida? tipo o meu caso. Vou te ajudar. Só tem aqui, uma gordurinha bem pequenininha, insistente nos flancos. Aquele pneuzinho, não é? A lipoaspiração vai resolver, doutor? Vai, doutor. Primeiro, a gente vai te dar aqui um jogo, onde a gente vai brincar, tá? Tem se é mito, se é verdade ou se é mais ou menos. Mais ou menos verdade. Isso. Então, essa história dos flancos aí, é mito ou é verdade? Essa daqui é verdade, na verdade. Então, a lipoaspiração, a indicação precisa dela é o tratamento da gordura localizada. Então, essa gordurinha mais insistente nos flancos, principalmente aquela embaixo da região do umbigo, que é mesmo com bastante atividade física e perda de peso, com dieta, é o pneuzinho. A pochete. Então, essa é a indicação precisa da lipoaspiração. Não só nessas regiões do corpo, mas também na região da papada, na região do pescoço, do braço e das coxas. Mas daí eu faço a lipoaspiração no flanco. A pele não vai ficar flácida ali naquela região? Ela pode ficar, isso vai variar muito com a pele do paciente. Então, geralmente, paciente um pouco mais jovem, que tem a pele um pouco mais espessa, com um colágeno melhor, essa pele consegue acomodar de novo no lugar. Então, fica menos flácida. Mas tem uma série de outros procedimentos não cirúrgicos que você consegue associar à lipoaspiração justamente para fazer o tratamento dessa flacidez de pele. E chega num bom resultado. E chega num ótimo resultado. Neste caso, o que a lipo vai fazer? O que é a lipo, na verdade, para a gente entender? A gente tem uma camada de gordura por baixo da pele, no corpo, e a lipoaspiração, ela vai retirar uma parte dessa camada. Então, uma camada que tem uma espessura de um certo tamanho, ela vai ficar um pouco mais compacta. Não é que a gente vai esvaziar de gordura aquela região. Então, a lipoaspiração clássica, a gente vai diminuir a espessura dessa área de gordura, então ela vai ficar um pouco mais compacta. É feito isso com um mecanismo a vácuo, pode ser ou acoplado em algum aparelho que faça a sucção dessa gordura. E essa gordura que sai do corpo, ela, teoricamente ela não volta, né? Mas aquela gordura que sobra naquele espaço que ficou,
ela pode aumentar caso o paciente ganhe muito peso depois. Tira uma dúvida, doutor. A gente tem essa ideia de falar, né, em eliminação de gordura no processo de emagrecimento, mas tem uma corrente que fala que, na verdade, a gordura é uma célula que ela incha e você, tipo assim, ela murcha, mas ela não vai sair de lá. Então, assim, toda vez que você engordar, ela só vai crescer de novo. É por aí ou você consegue eliminar gordura? É exatamente isso. Na lipoaspiração você consegue eliminar a gordura. Mas aquilo que a gente vai falar em outra pergunta Sim. que está aí é justamente que essas células que ficam lá naquele espaço, elas podem inchar realmente. Por isso que tem a próxima pergunta Vamos que eu à não próxima vou cantar pergunta. ainda. Mas vamos com calma, a gente vai Vamos. chegar lá. Daí, essa aqui é muito boa porque é o que a Larissa comentou já no começo dessa história, né? A gente viu no noticiário, não são muitos casos, mas acontecem com até frequência, né? E depende aí de muitas questões. Se a lipoaspiração tem risco, é um procedimento cirúrgico e, como qualquer procedimento cirúrgico, oferece risco. Mas é um risco grande, doutor? Exatamente, essa é uma verdade, tá? A lipoaspiração é uma das poucas cirurgias que aqui no Brasil é regulamentado pelo Conselho Federal de Medicina, que é particular do cirurgião plástico. Então, para realizar a lipoaspiração, o único médico habilitado e com o treinamento adequado para realizar a lipoaspiração é o cirurgião plástico. Então, é um médico que se formou em medicina, 6 anos de faculdade, 2 anos de residência de cirurgia geral e 3 anos de cirurgia plástica. Então, é uma formação de no mínimo 11 anos para ter o treinamento adequado para fazer essa cirurgia. Ô, doutor, eu estou em casa, quero fazer a minha lipoaspiração, como eu identifico se esse médico é capacitado para fazer esse procedimento? Então, o jeito mais comum de conseguir checar é super fácil, é entrar no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, então é www.cirurgiaplástica.org e nesse site você coloca encontrar um cirurgião. Todos os cirurgiões plásticos membros da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, eles são cadastrados nesse site. Outra forma, no Conselho Regional de Medicina do Estado que você está morando, você consegue entrar no site do Conselho Regional, aqui em São Paulo é www.cremesp.org.br e você consegue procurar o médico pelo nome. Procurando o nome, você consegue identificar qual especialidade que esse médico está adequado para exercer. Então, não basta ele falar que é cirurgião plástico. Sim. Ele tem que estar registrado no Conselho Regional de Medicina para poder exercer. E aí, se, por exemplo, esse profissional eu procurei, ele não está em nenhum desses sites, eu posso fazer uma denúncia contra ele? Se ele não for capacitado Você pode pra fazer uma denúncia pelo próprio Conselho Regional de Medicina daquele estado. Então, você pode fazer a denúncia desse médico que está se anunciando como um especialista que ele, na verdade, não é. Ok. A gente tem aqui mais uma afirmação agora dessa vez, que tem a ver com aquilo que a gente estava comentando antes, né? Onde então faz a lipoaspiração? A gordura não volta mais, doutor? Essa pergunta é parcialmente verdade. Sim, Então, é aquilo que eu estava explicando. Aquela região que foi lipoaspirada, a camada de gordura que saiu é a célula que foi realmente embora. Então, foi eliminada a célula daquele lugar. Aquela gordura realmente não vai voltar. Mas a gordura que ficou, como a gente não esvazia completamente, se o paciente não mantiver uma alimentação adequada, balanceada e não fizer uma atividade física de forma regular, ganhar, por exemplo, 10 quilos, 20 quilos depois da lipoaspiração, ele vai acabar engordando mesmo naquela região. E aí eu posso fazer a lipo de novo nessa mesma região? Pode. Não tem um limite de vezes para você fazer a lipoaspiração. O que muda é mais a dificuldade técnica do procedimento. Então, alguns riscos como irregularidades da pele depois do procedimento podem acontecer quanto mais vezes forem feitas a lipoaspiração na mesma região. Sim. Excelente. Mas de roupa fica ótimo. Que mais? Ó, vou emagrecer com a minha lipoaspiração? E aí? E essa aqui, acho que todo mundo pensa nisso, né? Eu vou fazer uma lipo justamente porque eu quero emagrecer. Faz sentido ou não? Esse, na verdade, é um dos maiores mitos da lipoaspiração. Então, a indicação da lipoaspiração é o tratamento daquela gordurinha localizada, o pneuzinho que nem vocês falaram. O emagrecimento ele deve ser feito idealmente antes da lipoaspiração. Então, o paciente idealmente tem que estar no peso ideal, um IMC, que é o índice de massa corpórea, dentro de 25 a 30, ou abaixo de 25, Sim. E para poder fazer essa cirurgia. Uma pessoa que está obesa, ela não pode fazer lipoaspiração? Não pode. Por quê? Na verdade, como a indicação da lipoaspiração é melhorar o contorno corporal,
ela não vai conseguir ter uma melhora tão importante do contorno corporal. Então ela vai passar pelo risco de um procedimento cirúrgico, que como qualquer outra cirurgia tem os riscos, e não vai ter um resultado tão satisfatório que vale a pena passar pelos riscos. Lógico que a lipoaspiração ela pode ser utilizada para outras coisas, então você pode usar essa gordura que você retirou para colocar em outra região. Então, às vezes, um paciente que esteja acima do peso, ele tem a indicação de fazer o procedimento, mas com outro objetivo, não o de contorno, de melhora daquele contorno da região aspirada. Daí, doutor, por exemplo, faço a lipoaspiração na barriga e quero colocar no bumbum, para o meu bumbum ficar maior. É mais indicado que uma prótese, por exemplo, ou a prótese é melhor nesse caso? Varia bastante de um caso para o outro, tem que avaliar o paciente, mas cada um deles tem uma certa indicação. No geral, os pacientes que têm uma quantidade de gordura suficiente para ser aspirada, eles podem passar pela enxertia, né, pelo enxerto de gordura na região glútea, sem precisar da prótese, às vezes variando daí o quanto que ele quer aumentar, o formato que quer do bumbum. Essa é mais uma dúvida aqui, que na verdade é outra afirmação, né? Pode Coloca aí a pra tela, gente, por gentileza. Vamos ver. Vamos ver então qual é a próxima. Tem a ver com o procedimento, se dá para fazer em consultório, é um procedimento mais que depende de uma cirurgia, um centro cirúrgico, enfim. É um procedimento simples, dá para fazer em consultório? Mito. Eita. É mito? Dá não. Não dá. Então, se for uma lipoaspiração com o objetivo de melhora do contorno corporal mesmo, não tem indicação de fazer em consultório, tá? É um procedimento cirúrgico, tem bastante risco envolvido, lógico que fazendo num ambiente adequado, com um profissional adequado, tudo é feito para minimizar esses riscos. Então, o ideal é sempre fazer numa sala de cirurgia mesmo. Okay. Seja ou no consultório, numa clínica que tenha uma sala cirúrgica, ou no próprio hospital. Justamente por isso, doutor, é um procedimento mais caro. Talvez se a pessoa encontra lá uma super promoção ou um preço muito barato, um procedimento como esse, também é um indício aí para desconfiar. Também, então tem que ficar sempre com a anteninha ligada. Se tiver muito fora do mercado o preço que estão cobrando ou oferecerem fazer o procedimento em condições não tão adequadas, num consultório, alguma coisa assim, ficar atento que tem bastante risco e isso vai trazer mais risco para a segurança dele. E como funciona o pós-operatório desse paciente? É muito dolorido? A pessoa tem que ficar em repouso durante quanto tempo? O repouso da lipoaspiração ele é um pouco mais relacionado até com a dor do paciente. Então, o que vai mais limitar o paciente no pós-operatório é o quanto de dor que ele está sentindo. A gente tem bastante analgésico, remédios que são justamente para combater essa dor. Então, o paciente consegue ter um pós-operatório sem dor. O que vai variar mais é se o paciente faz alguma atividade física um pouco maior e tudo. Pode demorar umas 2 semanas, mais ou menos, para ele conseguir ir voltando às atividades essas normais. 2 semanas ele não faz nada? Ele consegue fazer sim. O ideal é na primeira semana ele ficar mais calmo em casa, né? Mas fazendo a drenagem linfática, que é um dos cuidados do pós-operatório. Dói pra caramba, não? A drenagem linfática? Não, nessa região que já tá ali... Dói bastante, mas com o analgésico é bem controlada a dor. Sentir. Então, embora seja doloroso o pós-operatório, há um bom controle da dor com a medicação. A real, doutor, você vai enfiar uma cânula entre a pele e os órgãos, enfim, e vai passando ali mesmo para lipoaspirar. É como se fosse um aspirador de pó passando por baixo da pele do paciente. E nisso vai descolando tudo. É isso, a sensação que eu tenho é essa. Vendo, dá um desespero completo. Do jeito que você está falando, fica um pouco assustador. Desculpa, doutor, mas é o que eu sinto. De jeito que parece que, nossa, vou morrer, vai inspirar todos. Estou sendo muito objetivo. Mas é exatamente isso. O que é importante lembrar é que essa camada de gordura, na verdade, ela fica abaixo da pele, mas ela fica acima do músculo. Então, tem uma camada que recobre o músculo, depois tem o músculo, depois tem outra camada, antes de entrar, por exemplo, dentro da barriga. Então, se for feito com um profissional realmente treinado, ele vai saber exatamente onde que ele está com a cânula e os riscos de uma perfuração e tudo vão ser menores do que se imagina. Maravilha. Quantos anos eu posso fazer uma lipo? O que é indicado? O ideal é acima de 18 anos, pelo menos depois da maioridade, para pensar no procedimento. Não tem um limite. Antes disso, nem pensar. Como eu tenho 15, eu não vou poder. Tem, Larissa, realmente. Eu queria tanto fazer uma Daqui lipo. 5 anos a gente conversa. Agora tá aqui uma afirmação que eu acho que é o sonho de todo mundo, né? E pode ser uma crença também em relação ao procedimento. Eu posso comer o que quiser depois da lipoaspiração e eu não vou engordar mais?
Esse é outro mito comum. Entendi. Tem bastante paciente que já... Infelizmente, minha senhora, é um que mito. pena, Não que é um pena. milagre, é uma lipo. Né? Tem bastante paciente que ou na véspera da cirurgia come tudo o que quer, porque pensa amanhã eu já vou fazer a lipoaspiração Não é? Amanhã eu e já vou me magra. livrar. Olha E tem lá. bastante paciente que no pós-operatório acredita que a gordura não vai voltar mais e acaba fugindo um pouco da dieta. Então é importante lembrar que é interessante acompanhar uma dieta balanceada para não ter o risco dessa gordura voltar. Ok, não adianta, minha filha, vai ter que se esforçar. Tem também aqui, ó, outra afirmação, se a hidrolipo, ela é mais segura que a lipoaspiração. Esse é um dos mitos. A hidrolipo é um procedimento que tem sido bastante divulgado ultimamente e justamente principalmente por profissionais que não sejam da área, não sejam cirurgiões plásticos. Sim. Eles deram um nome um pouco mais bonito, comercial para o procedimento, mas basicamente é o mesmo procedimento que o cirurgião plástico faz no centro cirúrgico. Só que daí outro tipo de profissional pode executar? Na verdade não, é só um nome que está sendo mais utilizado por não por cirurgiões plásticos. E por que o hidro? O que envolve aí? Na verdade, a hidrolipo ela é vendida como mais seguro porque você injeta uma solução líquida ao redor da gordura para diminuir o sangramento e também para facilitar o procedimento. E na verdade isso faz parte de uma das técnicas de lipoaspiração, que chama lipoaspiração infiltrativa, que é a que a maioria dos cirurgiões plásticos faz. Sim. Então ela não tem diferença nenhuma com a lipoaspiração Mas é um tradicional. produto que amolece aquela gordura, é isso, para retirar? A presença do líquido facilita a passagem da cânula, basicamente, e tem no líquido a adrenalina, a epinefrina, que é uma substância que diminui o risco de sangramento, então torna um pouco mais seguro o procedimento. Ok, perfeito. E eu, pelo menos, eu vejo bastante essa tal agora de lipo HD. É a mesma coisa que uma lipo 3D, tradicional? HD, agora eles inventam qualquer coisa, é uma maravilha. Essa é uma pergunta interessante, está bastante falada, a lipo 4D ou HD. Essa lipoaspiração HD, ela é a mesma lipoaspiração, a técnica utilizada é a mesma, com a diferença de que você consegue lipoaspirar um pouco mais em algumas regiões, principalmente as que dão o formato da musculatura da região abdominal. É o tanquinho que se espera, principalmente. é isso. Então você tenta formar uma imagem de tanquinho e também nas costas. Você Pra consegue gente fazer no corpo tanquinho, inteiro. pro doutor Adriano é six-pack. É isso, tudo bem, muito bem. Mas é isso. É tanquinho mesmo. Mas para ficar claro, faz sentido essa lipoaspiração HD? Significa o seguinte, mantém a gordura e vai desenhando em volta esses vincos, é isso? Exatamente. Então, pode ser feita num paciente acima do peso ou no peso ideal. Um paciente que já é magra, a lipo HD ela é feita e o resultado realmente fica muito mais próximo do que se imagina com um tanquinho. Sim. Então, é a musculatura dela que vai ficar evidenciada, né, e tem próprio músculo. Um paciente que está um pouco acima do peso e tem uma camada de gordura um pouco mais espessa, o que vai formar o tanquinho, na verdade, não é o músculo, é a própria gordura. Mas, gente, eu ficaria com um tanquinho, que é uma maravilha. Embora Eu nunca mais visualmente... ia fazer abdominal na vida. Embora visualmente fique o tanquinho, quando você palpa, você consegue perceber que não é um músculo. Doutor, vamos lá. Eu já vi os resultados de cirurgias assim. Tomara que não seja o senhor que tenha feito. Ai, o vermelhinho. Mas, não sei, não me pareceu uma coisa muito natural. Você indica esse tipo de procedimento? Eu acho que se for feito com a técnica adequada e o paciente tiver a indicação dele, os resultados ficam excelentes. Embora você tenha conhecimento. Isso é uma coisa bem peculiar da cirurgia plástica, Sim. que a maioria dos resultados que a gente se lembra são justamente os resultados ruins. É verdade. Então, quando você pensa em quem fez um lifting de face ou uma rinoplastia, você geralmente pensa num paciente que teve um resultado mais pobre. Né? E o paciente que teve um resultado mais natural, Você nem percebeu que operou, a não ser que ele fale. Então, geralmente a gente lembra dos maus resultados, infelizmente. E aí a gente tem que ver se essa foto aí que você viu, enfim, se a pessoa fez ali pro HD ou se ela foi no colocou aplicativo, né? Foi lá que desenhou o corpo. Tem gente que desenha, é um absurdo, gente. Faz com maquiagem o tanquinho. E ó, além dessas dúvidas, doutor, os telespectadores mandaram também. Pode colocar pra gente na tela, então. O que o pessoal está querendo saber é a Márcia. Olá, fiz lipoescultura, depois de um período ficou flácido. O que ela pode fazer então, doutor? Bom, Márcia, você pode procurar o cirurgião plástico que fez a sua primeira cirurgia para ele ver como você está hoje. Então, é uma cirurgia que realmente ela não tem a duração da vida toda. Você pode ter ganhado um pouco de peso ou ter mudado alguma rotina e a pele vai envelhecendo também. Então, essa flacidez da pele ela vai acontecendo mesmo depois da cirurgia. Sim. Então, pode ter alguma outra técnica, algum outro procedimento ou mesmo uma nova lipoescultura para fazer para corrigir isso.
É diferente a lipoescultura da lipoaspiração? A lipoescultura ela é o conjunto da lipoaspiração, então você retira a gordura e você coloca a gordura em outro lugar para dar o contorno do corpo. Então, por exemplo, a lipoenxertia do glúteo, o aumento do bumbum com a gordura é chamada também de lipoescultura, porque você geralmente tira a gordura de outra região do corpo e injeta no bumbum para aumentar o volume dele. E outra coisa, se é mito ou verdade, se falam que esse procedimento, né, de colocar a gordura do próprio corpo em outra região, o corpo absorve muito, o resultado dura pouco. Faz sentido? É mito ou é verdade? É parcialmente verdade. Okay. O corpo absorve realmente uma parte do líquido da gordura que é injetada, mas a gente não tem nunca como saber quanto realmente que vai ficar. Depende de cada Varia organismo. entre 30% a 70% a quantidade de gordura injetada que realmente vai ficar. Aquela gordura que realmente fica, então o resultado após uns 6 meses da cirurgia, geralmente é o que vai manter com o paciente conforme passa o tempo. E dá pra fazer o quê? No bumbum, aqui do lado, eu consigo tirar bem aquela parte da lateral e criar uma silhueta maior, um quadril maior? A lipo-HD é justamente esse o objetivo. Então você consegue retirar a gordura de alguns lugares que estão com a gordura localizada e valorizar algumas outras regiões. Aquela do tanquinho mesmo, tem algumas técnicas que falam para colocar a gordura dentro do músculo. Então Olha. o paciente já tem o músculo e ele vai ficar inchado aquele gominho com um pouco de gordura que você retirou de outra região. Eu tô Nossa, doando essa eu não gordura. sabia. Se alguém quiser fazer verdade, isso aí, pode pegar gente. todas as minhas. A gente vai entrar no banco de... Tem isso, o banco de doadores de gordura? Que eu vou entrar. Estão criando bancos aqui no Brasil, Ai, mas ainda não tem nenhum que a gente consiga Ok. usar. Ó, em Campinas, doutor, se você quiser patrocinar esse negócio, a gente Dois vai cobaias, estamos lá. ajudar. Tem mais uma dúvida, pode colocar na tela, por gentileza. É a Cristina, lá da cidade de Limeira. Olá, Cristina. Boa tarde, gostaria de saber, a minha barriga, a pele é bem flácida. Eu gostaria de fazer uma lipo, mas gostaria de fazer se a minha barriga... Queria saber, então, se a barriga dela vai ficar mais firme. Uma boa dúvida. Fica? Cristina, na verdade, a gente vai tratar só a gordura e a pele não vai melhorar tanto. Se o paciente é um pouco mais jovem, que nem eu falei antes, aquela pele vai conseguir acomodar do jeito que ficou e vai ficar menos flácida. Mas isso depende muito da idade do paciente e da qualidade da pele. Então, a gente nunca fala que o objetivo da lipoaspiração é melhorar, não trata a flacidez da pele. Ela vai tratar a gordura localizada. Se o paciente tiver uma qualidade de pele boa e for um pouco mais jovem, geralmente a flacidez vai acabar melhorando também. Mas na maioria dos casos a gente indica algum outro tratamento, ou radiofrequência, por exemplo, um ultrassom microfocado, alguma coisa associada à lipoaspiração para ter essa melhora da flacidez. E a lipoaspiração deixa cicatriz, doutor? Deixa muito mínimas, então é só o espaço para a entrada da cânula, coisa de menos de 1 centímetro, mais ou menos meio centímetro de comprimento, em lugares que geralmente ficam escondidos, ou por dentro do umbigo, então não aparece, Sim. e em alguns pontinhos em volta, na linha da onde usa a roupa íntima. Mas mexe no umbigo? Eu vou ficar com o meu umbigo tá. torto? Não, é bem pequenininho o furo. Não, a gente não fica com o nem umbigo perceptível. E eu posso associar a lipoaspiração à retirada da pele, então já que é uma pele que está bem flácida, enfim, ou não? Pode, o tratamento do excesso da pele é outra cirurgia, abdominoplastia. Não dá para fazer de uma vez. Você pode, chama lipoabdominoplastia, é um outro procedimento Sim. que pode ser feito. Então é feito um fuso, é retirado uma fatia de pele e gordura junto e feita a lipoaspiração para uma melhora do contorno, associado no mesmo dia. Excelente, doutor. Muito obrigada, então, por esclarecer mais uma vez todas as nossas dúvidas. É isso aí. Se você aí de casa quiser saber um pouco mais sobre lipo ou então qualquer outro tipo de cirurgia plástica, você pode entrar em contato com o Dr. Adriano Mesquita Bento. Segue aí o Insta do Dr. Adriano, @doutoradrianomd. Tá certo? Só entrar em contato que ele esclarece todas as dúvidas. E ele promete já estou prometendo por ele, que ele volta. E a volta. Ele volta em dezembro, né? Tá isso? Volta Volta em em dezembro. dezembro. Ele volta em dezembro com uma meia natalina. É isso aí. Por favor, representa. Olha a pressão. Então tá bom, muito obrigada Obrigado mais uma vez pelo doutor. convite. Obrigado É sempre muito bom recebê-lo. Obrigado. Nós vamos pro intervalo e você já sabe quem chama é você. Deixa eu ver quem mandou o vídeo pra gente. RF com você volta já.